O sangue de Jesus Cristo é remidor e purificador. Diga comigo, o sangue de Jesus Cristo é remidor e purificador. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículos 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Deus, revela a tua palavra. Ora, fala forte, diga: Deus, revela a tua palavra no meu espírito, para que eu possa receber tudo que o Senhor tem para mim e eu viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém e amém. Pedro escreve para a igreja essa carta e ele diz assim: pessoal, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Ou seja, vocês tinham uma vida supérflua, uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida monótona, uma vida pecaminosa, uma vida vazia, que foi herdada dos seus antepassados. Vocês não foram comprados por coisas perecíveis, que vale agora, amanhã não tem mais nenhum valor. Não, vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. É importante nós entendermos o seguinte: as circunstâncias tornam as coisas preciosas. Algumas coisas se tornam preciosas para nós por causa de algum momento, de uma situação. Por exemplo, para nós entendermos melhor, nós vamos entender o seguinte: muitas pessoas não conseguem entender o quanto a saúde é preciosa até adoecer. Uma pessoa não entende quanto a saúde é preciosa até adoecer, ou até quanto é preciso viver sem dor até que passe por ela. Uma pessoa muitas vezes que nunca sentiu uma dor crônica, ela não sabe valorizar a saúde até que ela passe por um momento de dor. Uma pessoa muitas vezes não sabe o valor da água até que ela passe por sede em um deserto. Quando ela encontra água, ela valoriza cada gota. Ou seja, a fome torna o alimento precioso, a sede torna a água preciosa, e a pobreza torna as riquezas preciosas. Por que eu estou falando isso? Porque o pecado, eu falei o quê? O pecado torna o sangue de Jesus precioso. Porque se não fosse o pecado, o sangue de Jesus não se manifestaria, não seria derramado em nosso favor. Se Adão não tivesse pecado, se o homem não tivesse desobedecido, Jesus não precisaria descer para morrer no nosso lugar e nos resgatar das trevas. Então, o que faz do sangue de Jesus precioso? O pecado. É importante nós entendermos. Então preste atenção: o pecado torna o sangue de Jesus Cristo precioso. Agora, primeiro, o sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder remidor. Diga comigo, remidor. O sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder remidor. Está escrito na Bíblia Sagrada que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não tem como uma pessoa se arrepender dos seus pecados, não tem como uma pessoa ter uma vida santificada na força do seu braço. Algumas religiões dizem que se você fizer muitas boas obras, você vai ser salvo, você vai ser santo. Isso não salva ninguém. Fazer boas obras não salva ninguém. Mas todo salvo, todo homem, toda mulher purificado pelo sangue de Jesus faz boas obras. É diferente. Nós não fazemos para ser salvo, nós fazemos porque já fomos salvos, já fomos purificados pelo sangue de Jesus.
E aquele que já foi salvo e purificado pelo sangue remidor de Jesus, ele faz sem segundas intenções. Ele faz com amor incondicional. Ele não faz com interesse da salvação. Ele faz reconhecendo que ele já foi salvo e redimido pelo poder do sangue de Jesus. É importante nós entendermos isso, porque quando nós entendermos isso, usando o dito popular, nós podemos dar carteirada no diabo. Como assim, pastor, dar carteirada no diabo? Às vezes nós, como pais, em alguns momentos, nós somos obrigados a dar uma carteirada nos nossos filhos. Eles querem contra-argumentar com a gente, eles querem vencer a gente com seus argumentos muitas vezes vazios, e a gente muitas vezes é obrigado a dizer: menino, eu sou seu pai, rapaz, obedece, eu sei o que eu estou fazendo. Aí cai a ficha dele: opa, é o pai, nasceu primeiro que eu, já viveu essa experiência, por isso que ele está me orientando dessa forma. Às vezes é importante nós entendermos isso, porque Satanás ele é persistente. Satanás ele não tem pressa. Satanás ele não tem só um ano para ele nos tentar. Ele não tem só 2 anos, ele não tem uma década. Pode passar décadas, até séculos. Ele vai lá e faz o que ele quer. Ele persiste, ele vence muitas vezes no cansaço. Satanás ele vence muitas vezes no cansaço. Muitas vezes ele vence no entretenimento. Você se distrai. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, buscando uma brecha para entrar e achar alguém que possa o tragar. Então, quando nós entendemos o poder do precioso sangue de Jesus, a gente fecha todas as brechas, a gente não aceita a acusação do diabo, a gente não fica sendo subjugado. Nós vamos falar: Satanás, há poder no sangue de Jesus, e eu estou debaixo desse sangue, e ele morreu por mim uma vez por todas. Ele não fica me redimindo, ele me redimiu uma vez por todas. Eu sou lavado, eu sou salvo, eu sou purificado, eu sou redimido pelo poder do sangue de Jesus. Bata em retirada. Vai procurar sua turma, que aqui não tem lugar para você. Hebreus 9:22 diz assim, anote, é importante você anotar todos os versículos, que aí depois você vai lendo em casa, vai vindo outras revelações. Hebreus 9:22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão. Não há perdão sem o derramamento do sangue do Cordeiro. A palavra de Deus ensina que o sangue de Cristo é precioso. Ele é precioso por causa do seu poder redentor. Não fomos redimidos com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Paulo, escrevendo aos presbíteros, aos pastores da igreja de Éfeso, em Atos 20, versículo 28, Paulo diz assim, preste atenção: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou. Ele fez o quê? Paulo está orientando os pastores: ô pastor, cuida de vocês, viu? Cuide bem da saúde de vocês, para pastorear o rebanho de Cristo, o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para os pastorearem a igreja de Deus. E sabe por que Paulo está dizendo para os pastores cuidarem bem de si mesmo? Porque eles têm uma responsabilidade muito grande. Qual que é a responsabilidade deles? De pastorearem o rebanho de Cristo, que ele não encontrou em qualquer lugar, ele comprou. E ele comprou não foi com prata ou ouro, como disse lá o autor aos Hebreus. Ele comprou com seu precioso sangue. Ele deu a sua própria vida. Olha a importância de nós líderes de célula, nós que cuidamos de pessoas. A Bíblia está dizendo: cuida de vocês, então vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai fazer algum exercício físico, para de ficar comendo gordura, para de ficar tomando refrigerante, para de ficar fazendo qualquer coisa que você quer fazer com a sua vida, porque eu confiei algo muito precioso nas suas mãos. A gente fala de gordura, às vezes parece brincadeira, fala de refrigerante, parece brincadeira. Está aqui, ó. Cuide bem de vocês mesmos,
Porque o que eu confiei não foi comprado com coisas perecíveis. O que eu confiei na sua mão, Isaac, um dia o Espírito Santo revelou isso ao meu coração. Se eu não me engano foi 2017 ou 2018. Eu estava até com o filho e a nora do Tonhão. Tinha um evento em Balneário de Camboriú. Eu podia muito bem, eu ia sozinho. Muito bem, eu podia ir de avião. Descia ali em Navegantes, 20 minutos eu estava na conferência. Eu, com meu coração bondoso, convidei os irmãos, convidei o casal. Levei mais um jovem da igreja, mais uma outra pessoa. E eu falei, eu vou de carro para abençoar os irmãos. Eu lembro, era um Fiesta novinho, pneu novo, tudo novo. Peguei a Regis Bittencourt, primeira parada, pneu estourou. Trocamos o pneu, já estava no posto de gasolina. Pegamos estrada de novo e estamos lá, o dia todo dirigindo. Quando chega próximo ali a Florianópolis não, Joinville. Eu estou indo aqui sentido Balneário de Camboriú. E um outro caminhão lá na pista, lá no sentido contrário. Com outro carregando um outro caminhão em cima. Passou num cabo de aço que atravessava a rodovia. Estourou o cabo de aço. Pá! O cabo de aço preso no poste desceu. O carro que estava na minha frente passou em cima do cabo de aço. O cabo de aço levantou. Quando levantou, chegou a minha vez. Pegou na coluna do vidro. Levantou o capô do carro a 100 por hora. 100 por hora. E eu tive que parar o carro, sair da esquerda e ir para a direita, com o capô levantado, com a coluna rasgada, o para-brisa quebrado, todo mundo assustado. E quando eu parei do outro lado, parou um monte de carro. E disse, rapaz, como que você conseguiu não capotar esse carro? Eu falei, foi Deus. Aí Deus falou comigo, a sua vida é muito preciosa. Quantas pessoas estão lá esperando por você? Quantas pessoas estão lá que precisam da unção que eu coloquei na sua vida, do cuidado que eu confiei a você para elas? Você não pode fazer o que você quer para ajudar as pessoas. Você tem que fazer o que eu coloco no seu coração para fazer. É uma responsabilidade nossa, os pais. Amanhã eu estou falando como pastor, mas você é o sacerdote da sua família. Você é o pastor do seu lar. Há uma responsabilidade muito grande nas suas mãos. Nós vamos prestar contas a Deus dessas vidas. Então Paulo está dizendo para os pastores, olha aqui, preste muito bem atenção, cuide muito bem de vocês, porque eu confiei o meu rebanho nas mãos de vocês, e esse rebanho foi comprado com o meu precioso sangue. Segunda coisa que eu gostaria que você anotasse: o sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder purificador. Irmãos, o Senhor Jesus, a Bíblia diz, pode vir como estás, mas não é para ficar como chegou não. O Evangelho tem o poder transformador. Se chegou falando palavrão, não vai ter mais palavrão não, agora vai ter glória a Deus e aleluia nessa boca. Se chegou mentindo e falando mal de todo mundo, não vai falar mais não, porque até mesmo agora, os seus amigos agora foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Os seus amigos aqui dentro não é como os amigos lá de fora que você tinha não, lá da balada não. Agora seus amigos são comprados, lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Olhe lá o que você fala dos seus irmãos. Olhe lá, preste muito bem atenção o que você fala do seu irmão. Porque se Deus está dando essa recomendação para os pastores, mas serve para todos nós. Então o sangue de Jesus Cristo, ele é precioso por causa do seu poder purificador. Se porém andarmos na luz, 1 de João 1,7, 1 de João 7, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o que a Bíblia está dizendo: se porém andarmos na luz, como ele está na... A tradução diz, como ele está na luz, mas ele é a luz. Ele é a luz. Jesus não contém a luz. Alguns líderes religiosos, os seus seguidores dizem, não, meu líder, Allan Kardec, por exemplo, com todo respeito, ele contém a luz. Jesus não contém a luz. Jesus, ele é a própria luz.
Aleluia. Ele é a própria luz. Se porém andarmos na luz, como Ele é a luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos purificar, não foi simplesmente limpar, cobrir uma mancha do pecado, uma maquiagem. Ele veio purificar. Observe que o versículo diz: nos purifica de todo pecado. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Jesus Cristo é o quê? O primogênito dentre os mortos. Ele é o quê? O primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Não existe ninguém maior que Ele. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos. Ele nos libertou dos nossos. Então não se aproprie de pecado que não é mais seu. Não se aproprie de pecado que não é mais seu. Você já foi liberto. Se você nasceu de novo, essa dependência química não pertence mais a você. Essa dependência alcoólica não pertence mais a você. Essa dependência de pornografia não pertence mais a você. Você foi purificado, você foi liberto pelo precioso sangue de Jesus. O evangelho não é para cobrir o nosso pecado. Não, pastor, mas eu já vi uma pessoa falar assim: eu sei que por falta de revelação ela disse isso, mas eu creio que no fundo ela não pensa assim. Ela disse assim: pastor, o meu marido, ele foi para a igreja, ele já melhorou muito. O evangelho não é para melhorar muito. O evangelho, o poder do sangue, é para transformar, é para purificar. Porque nenhuma pessoa melhorada vai entrar no céu, só os purificados pelo sangue de Jesus. Cuidado com isso. Ah, mas fulano faz isso, eu só faço isso. Você não vai se nivelar pelo pecado. Você tem que se nivelar pelo poder do sangue. Aleluia. Aleluia. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Então preste atenção. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue, e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir o seu Deus Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Diga: eu estou liberto, eu estou purificado de todo pecado pelo poder do sangue de Jesus. Agora preste atenção. A palavra de Deus nos ensina que temos uma aliança superior, firmada sobre as promessas superiores. Aliança é diferente de contrato. Aliança é diferente de contrato. O contrato, se uma das partes infligir uma das cláusulas, o próprio contrato diz que ele pode ser quebrado. A aliança não tem cláusulas, não. A aliança você não vê nem início nem fim. A aliança é para sempre. Então preste atenção, a palavra de Deus nos ensina que temos uma aliança superior, firmada sobre as promessas superiores. Algumas denominações, igrejas tão mais antigas e tradicionais, usam muitas vezes no seu termo lá doutrinário de exclusão. Vamos excluir, irmão. Eu não gosto disso, eu tenho até medo dessa palavra. Porque quem sou eu para excluir aquele que Jesus já incluiu na cruz do Calvário? Aleluia. Em vez de excluir, eu tenho que aplicar o sangue de Jesus, se a pessoa não entendeu ainda, para ela ser purificada e ela continuar aos pés da cruz. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz: agora porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, se referindo ao Antigo Testamento, aos sacerdotes do Antigo Testamento. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Deixa eu explicar isso. Sob a lei do Antigo Testamento, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Sob a lei do Antigo Testamento, o sangue de animais inocentes eram derramados. Tem algumas religiões ainda hoje que usam o derramamento de sangue. Mata um bode, mata a galinha e vai derramando sangue, e é um negócio que não tem fim. Uma pessoa da minha célula lá em Piracaia disse: pastor, eu gastava muito dinheiro com esses trabalhos. Era uma média de R$1.000 e poucos por semana.
Era um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro, não tem fim, porque animal nenhum tem o poder de transformar, de purificar, de libertar ninguém do pecado. Então lá no Antigo Testamento, as pessoas tinham que fazer o derramamento de sangue de animais inocentes. Esses animais eram tipo de uma representação do Senhor Jesus Cristo, pois o texto fala dele como sendo um cordeiro, sem defeito, sem mancha e sem mácula. 1 de Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Só que tem um detalhe: o sangue desses animais sacrificados só cobria o pecado do povo, não purificava. Por isso que eles tinham que fazer sacrifícios constantemente, porque não limpava, não libertava, só cobria. Então preste atenção, eu pego aqui por exemplo uma tinta, digamos que a parede está suja, a parede é branca, ela está suja, manchou lá de qualquer outra cor, sei lá, de vermelho, de preto, e eu quero limpar essa parede. Então eu pego uma tinta e cubro aquela mancha. Dependendo da tinta, se bate sol, com o tempo o sol vai queimando aquela tinta que eu coloquei sobre aquela mancha, e vai aparecendo a mancha outra vez, e aí eu tenho que pintar outra. É mais ou menos isso que acontecia no Antigo Testamento com animais. Jesus disse: esse povo não vai dar conta. Não foi para isso que eu criei eles. Eu não criei eles para ficarem cobrindo pecados. Eu criei eles para serem perfeitos, como perfeito é o meu Pai. A Bíblia não diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O que Deus espera da gente é perfeição, não uma perfeição absoluta como a de Deus. Mas Deus espera da gente perfeição. Deus disse: eles nunca vão ser perfeitos, eles nunca vão chegar no seu destino final, porque eles fazem o sacrifício aqui, quando chega ali, eles cometem outro pecado, tem que voltar de novo e fazer outro sacrifício, eles nunca vão chegar na terra da promessa. Então eu preciso mandar um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que morra por eles uma vez por todas, que o santifique uma vez por todas, que o purifique uma vez por todas. Então a graça, o sangue desses animais, eles eram temporários. Os pecados deles eram cobertos, mas não purificados. Graças a Deus, uma coisa que nos torna a nossa nova aliança muito melhor do que a anterior, é que Ele nos lavou, Ele nos purificou de todo pecado com o seu próprio sangue, irmãos. Presta atenção o que diz Hebreus capítulo 8, anote, Hebreus 8, versículos 7 ao 9, diz assim: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Irmãos, nós nunca vamos dar conta na força do braço. Eu lembro que nós tínhamos um líder de célula, e ele era muito simpático, muito dinâmico, um camarada fantástico, gente boa demais. E assim ele foi crescendo, multiplicando as células dele, e de repente ele já era um líder de setor na época, tinha várias células abaixo dele. Mas eu comecei a notar que ele não orava, e se ele não orava, possivelmente ele não jejuava, ele não lia a Bíblia. E eu comecei a pegar no pé dele, e um dia Deus me deu uma direção: leva todos os coordenadores de célula para o monte. E ele era o único que não aparecia, e eu chamava a atenção dele, e nós fizemos 30 dias de oração com os homens vinham para a igreja desesperados orar, e ele não aparecia, e eu peguei no pé dele, e quando ele veio, ele ficou sem jeito, ele não sabia orar, ele ficava assim, ele olhava no relógio, ele ficava desesperado, e não sei o que, e eu falava: rapaz, você precisa aprender a orar, a responsabilidade é muito grande, nós estamos numa guerra espiritual. Não deu outra, caiu em pecado, perdeu o casamento, perdeu a profissão, perdeu tudo, hoje fica ciscando por aí. Deixa eu te falar uma coisa: se Jesus já morreu por nós, se coloca debaixo desse sangue. Você sozinho, você não vai dar conta.
Você pode ser simpático. Eu já vi outros líderes que davam presente para todo mundo, fazia aniversário e não esquecia de ninguém, e visitava e buscava na casa. Você não dá conta, tem hora que você não consegue. O pastor ungido de Deus, ele não fica carregando, ele vai e as ovelhas vão seguindo. Entendeu? A unção, você vem atrás da unção. Nós não somos bois, nós não somos manada de bois, nós somos ovelhas. A ovelha segue a voz e os passos do seu pastor. Não adianta, temos que ser simpáticos, temos que ser agradáveis, mas o que faz a diferença é a unção, é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Hebreus 7 diz assim, Hebreus 7, 25 a 27, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Sabe que Jesus conhece a nossa dor, Jesus conhece as nossas lutas. Ele não só morreu por nós, Ele não só nos purificou, mas a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Um dia Ele disse para Pedro, Pedro, Satanás me pediu a sua alma, ele queria peneirar vocês, mas eu intercedi ao Pai por vocês. Nós temos um intercessor, Ele não só morreu, Ele não só derramou seu sangue precioso, mas Ele intercede por nós até hoje, aleluia. Diga, eu tenho um intercessor, o meu Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador intercede por mim. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, irmãos, nós temos até que mudar nossas orações. Às vezes a gente vai orar, estou ensinando vocês, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Espera aí, o Senhor Jesus Cristo já te perdoou uma vez por todas. Não tem essa coisa de ficar pedindo perdão toda hora por pecado que cometeu. O santo, ele não vive pecando. O santo, ele vive buscando a santidade. Nós não somos pecadores buscando a santidade. Nós somos santos, nós não somos santos buscando, lutando para não pecar. Nós somos santos, o que eu falei aqui? Nós não somos pecadores lutando para não pecar, não é isso? Nós somos santos lutando para não pecar. É diferente. A graça não é o passaporte para viver debaixo do pecado. A graça é um passaporte para viver na santidade. Então nós temos que nos apropriar. Quando você entende que você não é mais pecador, você foge do pecado. É diferente. Porque essa de toda hora estar pedindo perdão, você vai pedindo, pecando e toda hora pedindo perdão. Não, você tem que assumir, eu sou santo, eu não vou pecar. E às vezes vai doer na carne, às vezes tem hora que você vai ter que se humilhar, mas você vai fazer de tudo para não pecar. Agora, a Bíblia diz, se pecar, não é que você vai viver pecando, mas se pecar, lembre-se, você tem um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, está lá intercedendo por você. Mas não é para ficar justificando o pecado. Às vezes as pessoas ficam assim, quem não tem pecado que atire. Ei, só que esquece da primeira palavra que o Senhor Jesus disse para aquela mulher. Ele disse, mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. A expectativa de Deus é que você não peque, não é que você vive pecando. A expectativa dos céus é que você não peque. Por que essa expectativa? Porque os céus já te purificou. O céu já deu o melhor dele por você. Você já foi lavado, remido e purificado pelo precioso sangue de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Caminhando para o final, a Bíblia diz em Hebreus 8:6
Jesus obteve o ministério que Jesus recebeu, é superior ao deles. No capítulo 9 de Hebreus, fala mais sobre a nossa redenção por meio de Jesus. Hebreus 9, versículo 11 ao 14, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna, obteve eterna redenção. Você não foi redimido por 12 meses. Por isso que eu acredito que quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não pode viver. Eu acredito que quem já foi santificado nunca se afasta de Jesus. Isso é uma crença minha. Eu acredito que quem teve uma experiência com Jesus não tem decepção de pastor, não tem decepção de crente, não tem decepção disso ou daquilo, que vai abandonar Jesus. Quem já teve a experiência com Cristo, debaixo desse sangue precioso, você pode pisar, você pode chicotear, pode naufragar, ele não desiste de Jesus. Quando a Neia contava o testemunho, ela disse assim: há 7 anos atrás eu fui curada. O Espírito Santo trouxe o apóstolo Paulo no meu coração, porque ele naufragou várias vezes, ele foi chicoteado várias vezes, ele foi caluniado várias vezes, ele foi para a prisão, mas ele não abandonou Jesus por nada, porque quem tem uma experiência com Jesus não é o chicote, não é o câncer, não é a doença, não é a depressão, não é a mulher, não é o marido, não é o filho, não é pastor e nem igreja que vai tirar ele da presença de Deus. Por isso, aleluia. Por isso que nós precisamos entender sobre o poder do sangue de Jesus. Não por meio de sangue de bodes, novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve redenção eterna. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de um novilho espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros o santificam, de forma que tornam exteriormente puros, quanto mais, irmãos, então o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Você não pode deixar Satanás dominar sua mente. Você não pode deixar Satanás dominar sua mente. Purificará a nossa consciência. Se você já foi purificado, você tem uma mente santa, a sua mente já foi renovada, aleluia. O seu coração, você já recebeu um novo coração, agora você é um novo homem, uma nova mulher. O sangue de Jesus Cristo é precioso por causa do seu poder purificador. E para encerrarmos, a Bíblia diz mais uma vez, em 1 João 7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora preste atenção para nós terminarmos e orarmos. João não está escrevendo aqui para as pessoas que ainda não se converteram ao Evangelho, que muitas vezes nós usamos esse texto para evangelizar. João não escreveu nenhuma carta para pecadores. João escreveu essa carta aqui para quem já tinha sido salvo. Ele escreve para a igreja. Essa carta não vai lá para o baile, essa carta vai para uma igreja. João, ele não está escrevendo para pecadores. Costumamos citar esses versículos aos pecadores, mas ele pertence aos cristãos. João não escreveu essa carta ao mundo, ele escreveu à igreja, porque disse: se andarmos na luz. Agora preste atenção nisso aqui, os pecadores não estão andando na luz. Pecadores não estão andando na luz, pecadores andam nas trevas. Porque quem anda na luz tem uma visão clara. Você vê quando chega a tentação, você vê quando você está próximo à beira do abismo. Você está na luz, mas quem está na escuridão não vê nada, quando vê já se arrebentou. Entendeu? Por isso a importância do discipulado e do coração ensinável. Então preste atenção, os pecadores não estão andando na luz. Essa é a razão pela qual eles precisam vir a Jesus, nascer de novo e entrar na luz. A Bíblia diz que se andarmos na luz como está Jesus na luz, temos comunhão uns com os outros. Se está fora a comunhão com seu irmão, preste atenção, se você está fora da comunhão com seu irmão, você não está andando na luz. Por isso que não dá para ser crente sem igreja.
Não dá para ser crente sem igreja. Você está entendendo? Eu sou crente em casa, a igreja sou eu. Então você tem comunhão só com você. Você é o extremo do egocentrismo. Louvado seja eu, glorificado seja eu. Só existe igreja com o corpo de Cristo, comunhão. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o interessante é que esse um com os outros, a Bíblia não classifica se ele gosta do mesmo tipo de comida que você, se ele veste a mesma roupa que você, se ele fala do mesmo jeito que você, se ele tem o mesmo currículo acadêmico que você, se ele tem a mesma condição financeira que você. Não, comunhão uns com os outros, porque o que nos une é o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se está fora da comunhão com o seu irmão, você não está andando na luz. A Bíblia deixa bem claro que não há purificação para o seu pecado até que você volte a andar na luz. Enquanto andarmos na luz, embora possa errar, há uma purificação contínua. Há uma purificação. É mais ou menos assim, irmãos, para nós entendermos melhor. Imagina algum objeto. Vamos imaginar uma máquina aqui, uma linha de produção. Ela está trabalhando, e o produto passa por um determinado instrumento nessa máquina, e esse instrumento tem que estar continuamente purificado. Imagina isso mais ou menos, é um negócio que eu estou tentando simplificar a coisa aqui. Digamos que seja uma rodana, você entender, imagina uma rodana. Essa rodana tem que estar extremamente purificada, ela não pode ter um cisco de sujeira, porque se tiver, ela contamina o produto e não passa no controle de qualidade. Então o que o dono dessa máquina, desse produto tem que fazer? Tem que pegar algum produto autolimpante e ficar pingando 24 horas enquanto a máquina está funcionando. Agora imagina você, o precioso sangue de Jesus, uma purificação contínua, eterna, para sempre, não é momentânea, não é temporária, não é perecível. O sangue dele sendo derramado sobre a sua vida, 24 horas. Você vai trabalhar, os amigos falam besteira, mas está caindo sangue sobre a sua mente. Aquilo não te contamina, você não se sente bem lá. Aí o poder de Deus se manifesta através de você e contagia seus amigos. Aleluia, aleluia. Aí você volta para casa, a mulher está meia de pá virada, mas tem sangue derramando sobre você, e você pega aquele sangue e derrama sobre ela também. Em vez de brigar, aí vocês passam a se amar cada vez mais. É assim, é uma purificação contínua do sangue de Jesus. Se pecar, você tem um advogado. Você tem sangue sobre a sua vida. Você tem sangue remidor, purificador. Então preste atenção, ao saber que errou, é claro que você confessa o seu pecado. Aquele que é santo, aquele que vive debaixo desse sangue, quando ele peca, o Espírito Santo logo se manifesta. Ele diz: opa, você errou, você falhou, não faz parte do seu feitio, isso não pertence a você. Por isso que quando a gente vai corrigir alguém que já nasceu de novo, a gente nunca pode dizer: você é mentiroso, você é desleal, você é encrenqueiro. Não, você não é, mas agiu como. Nunca diga para o seu filho: você é tal coisa ruim. Olha, você agiu como mentiroso. Eu sei que você não é mentiroso, mas eu vi você fazendo, e você está dizendo que não fez. Você não é mentiroso, mas você agiu como, e por isso que eu não aceito. Vamos orar aqui. Você deu um sinal de rebeldia, mas você não é rebelde, porque você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você está agindo como um adúltero, mas você não é um adúltero, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu não aceito isso, eu não casei com adúltero, eu casei com o homem de Deus, eu casei com a mulher de Deus. Eu não tenho filho dependente químico. Você está agindo como? Mas você é um santo jovem de Deus. Porque o justo não vive pelo que vê, o justo ele vive pelo que ele crê.
Se coloque de pé em nome de Jesus. Você está saindo daqui nessa noite mais edificado? Mais consciente do poder do precioso sangue de Jesus? Essa foi só a primeira mensagem.